Desejo dizer que é com alegria que eu estou novamente nesta casa, agradecendo a oportunidade de falarmos a respeito do Evangelho de Jesus e aproveitando também para falar das nossas dores. Leon Denis, em uma das suas obras, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos fala que tudo sofre em a natureza. Mas nos parece uma triste contradição com a lei maior que governa o universo, que é a lei do amor. Por que será que então nós sofremos, já que o Pai nos ama, nos criou pelo amor e para aprendermos o amor? Tem uma história que Lionel Waterman nos conta a respeito de um jovem ferreiro. Existia então um jovem ferreiro que lhe dedicou toda a sua vida, toda a sua juventude, a aproveitar a sua vida. Não perdia uma festa, aproveitou tudo o que um jovem possa aproveitar. Mas em determinado momento da sua vida, ele resolveu dedicar-se a Deus. E começou a dedicar com afinco, fez caridade, mas parece que as coisas na sua vida nada davam certo. As suas dívidas se avolumavam. E esse jovem vivia muito triste com relação a tudo isso. Até que um dia ele recebe a visita de um amigo que compadeceu-se daquele jovem tão dedicado. E conversando com ele, disse: olha, você já percebeu que depois que você resolveu mudar a sua vida, dedicar-se a Deus, nada tem dado certo na sua vida? Eu não quero abalar sua fé, não. Mas desde que você passou agora a acreditar na imortalidade da alma, você só tem andado para trás. E aquele jovem ferreiro ficou pensativo porque ele também se perguntava isto. Mas ele não queria deixar o amigo sem resposta. E então disse o jovem ferreiro: eu recebo aqui em minha oficina o aço ainda não trabalhado. E eu preciso transformá-lo numa lâmina de espada perfeita. E você sabe como isso é feito? Perguntou ele. Primeiro, eu pego a chapa e aqueço-a numa temperatura muito alta, até que ela fica toda vermelha. E então eu pego o martelo mais pesado e aplico-lhe vários golpes até que ela atinja a forma que eu preciso. E eu tenho que repetir esse processo várias vezes. E então, depois eu a mergulho num balde de água fria. E a oficina toda se enche com o barulho do vapor daquele aço que sofre, que geme. Ocorre que algumas vezes o aço que chega em minhas mãos não suporta todo esse processo. E então ele se enche de rachaduras. E aí eu sei que ele nunca se transformará numa lâmina de espada perfeita. E então eu o coloco no monte de ferro velho que você viu na entrada da oficina. Em seguida ele deu uma pausa, respirou fundo e continuou. Eu sei que Deus está me colocando no fogo das aflições. E eu tenho procurado resistir às marteladas que a vida tem me dado. E às vezes eu me sinto tão frio como aquele aço que sofre pela mudança brusca de temperatura. Mas eu peço só uma coisa a Deus: que Ele faça comigo tudo o que for necessário, tudo o que for preciso até que eu atinja a forma que Ele espera de mim.
e que Ele use o tempo que for preciso. Mas que nunca desista de mim e me coloque no monte de ferro velho das almas endurecidas. É claro que isto é uma metáfora, mas nós nos perguntamos, nós que conhecemos essa doutrina consoladora, que está conosco há mais de 160 anos, quase 160 anos, como nós temos resistido às marteladas que a vida tem nos dado? Como que nós enfrentamos, como que nós encaramos, mesmo sabendo que essa doutrina, quando nos foi trazida, como o nome já diz, é uma doutrina não ouvi. Consolador. A doutrina consoladora que veio consolar as nossas dores, que veio nos trazer essa visão de compreensão, de conhecermos, de saber que a alma é imortal e que fomos criados simples e ignorantes. E dentro desse projeto, deste plano evolutivo, teremos que chegar à pureza de espírito. Enquanto não aprendermos a fazermos as escolhas certas entre o bem e o mal, será necessário o aprendizado. E a dor nos aparece então para este aprendizado. Mas para falarmos da dor, nós vamos dividir a nossa história, a história do nosso planeta, em dois momentos. O primeiro dele foi antes da vinda do nosso divino governador, do meigo e amado mestre Jesus. Porque antes dele, a dor era motivo de desprezo, porque as pessoas não tinham nenhuma esperança. Elas sofriam e não sabiam o porquê, o que aconteceria. Porque naquele momento as portas do céu lhe eram fechadas. Porque não lhes mostravam um céu muito difícil de alcançar. E você sabe que naquela época, conta-nos a história, que as pessoas que apresentassem qualquer dermatite ou dermatose na sua pele, era considerado lepra, pela dificuldade de diagnóstico daquele momento. E você sabe o que a família fazia com este familiar querido? Eles mandavam chamar um sacerdote, celebravam uma missa, e a partir daquele momento, aquele ente querido estava morto para sempre. E ele era então encaminhado para o Vale dos Imundos, carregando consigo a dor da separação, evitando para sempre o contato com os seus entes mais amados. Então a dor causava sofrimento atroz para aquele povo que não tinha nenhuma perspectiva, nenhuma esperança. Então, naquele momento, nós percebemos que haviam dois grupos de pessoas. O grupo dos que eram considerados felizes, que tinham poder, que tinham fama, que podiam até decidir sobre a vida dos outros. E às vezes, um poder conseguido sem ética. Então, esses eram os felizes da época. E tinha o grupo dos infelizes, aqueles que não tinham nada, não tinham poder, não tinham fama, não tinham nome. E esses restavam apenas o sofrimento, o abandono. Mas chega no orbe terrestre o mestre meigo Jesus. E aí ele sobe o monte e estende as suas mãos diáfanas. E agora ele passa a tratar da dor sob o novo prisma, sobre o prisma da justiça divina.
E ele então falava àquelas pessoas: bem-aventurados sois vós que sofreis, que sois perseguidos, que sois injustiçados, porque de vocês é o reino dos céus. E oferecia-lhes que herdariam a terra regenerada, mas que necessitavam ser brandos e pacíficos. E então as pessoas, alguns, creram naquele homem, porque agora ainda ele lhes falava que nós tínhamos um pai que era bom, que era justo e que amava a todos. E o Evangelho nos fala uma frase linda, em que os mártires de então desciam agora os morros, ébrios de esperança, alegres, felizes, e se entregavam para morrer nos circos, cantando. Então, o que será que aquele homem provocou naquelas pessoas que em nós? 2000 anos se passaram e nós ainda tememos a dor. Queremos que nos afaste este cálice quando ela chega em nossa vida, em nossa casa. E então, depois dele, inverteram-se os grupos. Agora, aqueles que antes eram os infelizes, que não tinham esperança, agora, depois que acreditaram naquele homem, agora eram os felizes, os bem-aventurados. E aqueles que eram os felizes de então, passaram a ser os infelizes, porque eram alertados pelo mestre, que tomassem cuidado, que não fossem sepulcros caiados, onde os doutores da lei fechavam as portas do céu para aquele povo. E então o mestre dizia que nem mesmo eles entrariam no reino dos céus, e pedia que o povo fizesse o que eles falavam, mas não o que eles faziam. Então houve essa mudança no orbe terrestre, porque a vinda de Jesus foi para nos mostrar que todos devemos passar pelo sofrimento, e mesmo ele sem necessidade, porque já havia vencido as paixões, chegando a ser um espírito puro, virtuoso, não precisava mais. E mesmo assim, ele mostrou-nos, passando pelas dores. Então, a sua dor no Calvário não foi um teatro, não foi uma representação. Ou você acha que a traição dos amigos não provocou uma tristeza profunda naquele homem que amava a todos nós? Mas nós queremos nos afastar das dores. Temos dificuldade com ela. Porque é muito bom quando nós estamos do lado de cá, na casa espírita, no atendimento fraterno, quando nos colocamos na frente daqueles que chegam até nós. Mas quando a dor bate em nossa porta, muitas das vezes provoca em nós momentos de desequilíbrio, de tristeza profunda, mesmo sabendo em que o nosso objetivo de estarmos aqui é trabalhar a nossa evolução. E na pergunta 1009 do Livro dos Espíritos tem uma passagem de Paulo muito linda, e aqueles que não leram devem ler. Paulo diz que o destino do homem é gravitar para Deus, para a divindade. Gravitar para a divindade. Então é por isso que nós estamos passando por essa escola, aprendendo, nos instruindo, para podermos um dia gravitar em torno da divindade. Mas o que nós percebemos,
Onde será que estamos gravitando? O que nós percebemos é que o homem hoje, não é o caso aqui dos amigos da Cefa, mas muitos preferem gravitar nas redes sociais, no Facebook. E hoje passamos a desprestigiar o contato com os nossos familiares, com os nossos amigos, a oportunidade de conviver, de aprender. Nós fechamos a porta a isso e queremos o contato com os amigos virtuais. E não estamos aqui criticando nenhum momento, criticando a oportunidade, o avanço tecnológico, que ele é importante. Mas o que queremos é chamar a atenção daqueles que passaram a fechar as portas a este contato direto. Porque tudo isso vai nos trazendo, mais tarde, dores e sofrimento e a solidão. E nós temos visto muitas pessoas hoje com problemas, com diagnósticos de depressão, de estresse, muitos até cometendo suicídio, porque passam a viver no mundo solitário e não conseguem mais voltar a viver numa vida tranquila, harmoniosa. Mas o que é o sofrimento? O que é sofrer? O dicionário nos diz que sofrer é o ato de padecer, de ter dor física, dor moral. Mas se perguntarmos para cada um de nós o que é sofrimento, nós iremos responder que qualquer coisa que aconteça na nossa vida, que a gente não queira que acontece, é um sofrimento. Concordam comigo? Estou perguntando para os encarnados agora. Concordam ou não? Qualquer problema, então, qualquer perrengue que acontece na nossa vida, vai ser motivo de dor para nós. Então, como é que nós nos comportamos, já que temos o contato com essa doutrina consoladora? E nós aprendemos com ela que a causa de toda dor está lá atrás, que ela vem nos acompanhando desde o início, quando o princípio inteligente individualizou a alma, que iniciou o seu processo na racionalidade, com o problema do nosso instinto de conservação, os nossos apegos, o exagero. Então nós passamos a partilhar, a ter esse contato com a dor. E também a doutrina espírita nos fala que podemos ter as dores, a origem das dores, lá nas causas de vidas passadas, mas também na vida atual. Então hoje nós temos dores pelas escolhas feitas do agora. Então nas causas passadas não vamos falar hoje, mas vamos falar das dores originárias das escolhas da vida presente. Como que nós nos comportamos com relação ao apego? A gente se apega nas coisas, nas pessoas, e a gente tem dificuldade de romper, de enxergar o outro como sendo uma pessoa, um indivíduo que tem a sua própria vida. Eu vejo por mim, eu tenho 2 filhos, a dificuldade que eu tive quando meu filho mais velho, que estava na época com 34 anos, resolveu sair de casa. A dificuldade que a gente tem de romper, de cortar esse cordão. Então a gente sofre hoje, e aí não adianta ficar perguntando, ai, que será? Né? Eu fiz em outras vidas. Mas são as escolhas de hoje, quando nós começamos a esperar das pessoas
aquilo que elas não têm, o comportamento que elas ainda não conseguem dar. E a gente sofre e diz: eu estou decepcionado com fulano. Ah, então deve ser problema das vidas passadas? Não. O problema é da escolha de hoje. Quando eu crio para aquela pessoa que está na minha convivência uma figura, algo que eu passo a olhar e imaginar aquilo que ela tem que ser para me agradar. Então, na primeira atitude que ela não me agrade, eu digo que me decepciono e sofro e passo a ser a infeliz. E a gente então passa a buscar milagres, porque a gente quer que essa dor desapareça do nosso peito. E é tão comum isso em nós que às vezes não percebemos. Mas eu costumo dizer lá em José Bonifácio, na nossa casa, que muitos vêm em busca desse milagre. E eles entram na fila para tomar o passe. E eu costumo dizer que eles entram tudo PCC. Tudo difícil. E quer sair do passe tudo Madre Teresa, né? Francisco de Assis. E isso depois do sofrimento. Porque não costumam enxergar a dificuldade que esses nossos exemplos, esses nossos mártires tiveram. Então tem até uma música que eu vou cantar só um pedacinho, não vou cantar inteira não, porque eu não sou cantora, e o pessoal do coral depois me pega lá na esquina, tá? Mas é só para que a gente perceba como é que as pessoas esperam algo e ficam naquela esperança que não virá. E essa música diz assim, cante comigo, você, é só um pedacinho. Entre na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Repete essa última frase. Será que vai ter esse milagre? Será que vem um milagre do alto para nós? É isso que a doutrina nos ensina? Porque esse milagre já ocorreu. Quando fomos criados, Deus mexeu na nossa estrutura, colocando em nós tudo aquilo que precisávamos para desenvolver as potencialidades da virtude e sermos felizes. Então o milagre foi a vida que nos foi oferecida. Então não adianta ficarmos sentados com os braços cruzados e esperando que as coisas mudem. E aí fica igual lá em José Bonifácio, eu não sei aqui, se vocês já tiveram contato, se tem muito espírita 6 horas aqui. Tem? Tem muito espírita 6 horas que vocês conhecem? Não? Não sabem o que é espírita 6 horas? Vou dizer. Espírita 6 horas é aquele que está passando os perrengues da vida, está lá com dificuldade, e você vai e convida, vamos orar, vamos fazer um evangelho em casa, vamos tomar um passe, né? Vamos fazer uma prece fervorosa. E ele fala, hoje eu não posso, 6 horas lá para mim. 6 horas lá, né? Faça você o milagre para mim. Então não vai resolver, porque na pergunta 770 do Livro dos Espíritos, como é que nós vamos nos libertar dos erros, dos equívocos do passado? E os Espíritos nos deram uma resposta curta e grossa, fazendo bem. Então, quando eu começo a esquecer um pouco a minha dor, o meu momento,
e começo a olhar para o outro, com aquele olhar da pergunta 886, aquele olhar caridoso, indulgente, sem crítica, sem censura, eu começo a perceber que a calma começa a invadir. E se nós procurarmos no Evangelho, o capítulo do Bem-aventurados os Misericordiosos, o Espírito Paulo nos fala da indulgência, que a indulgência acalma, ela enriquece aquele que passa a desenvolver esse olhar amoroso com as pessoas. Então eu vou percebendo que a minha dor, ela vai ficando amenizada. Então é este o milagre da vida. É esta semente de amor que nos foi colocada quando fomos criados. Mas quando uma semente é colocada, o que nós precisamos fazer? O que a gente faz com uma semente? Rega. O que mais? Isto. Cuida, coloca adubo, tira as ervas daninhas. Então nós precisamos prestar atenção nas ervas daninhas que estão invadindo a nossa gleba, que estão invadindo a nossa vida, e começar a pensar em tirá-las, afastando de nós a ansiedade, coisa pequena. Veja que Jesus não nos pediu muita coisa, não. E Ele nos falou apenas que acendêssemos a nossa candeinha, que é uma luz pequenina. Porque Ele dizia: vós sois Deus, deixa brilhar a tua luz. Todos temos luzes, porque somos filho de Deus. Temos em nosso perispírito o fluido cósmico universal, que é oriundo do hálito do Criador. É uma criação do Criador. Então temos dentro de nós Deus. E é por isso que Jesus, se nós nos ligarmos e buscar um pouco as lições do Mestre, Ele dizia: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu passei por tudo isso que vocês estão passando, dizia Ele. Eu venci, então vocês também podem vencer. Tende bom ânimo. E é isso que essa doutrina consoladora tem feito conosco, nos dado este bom ânimo. Então não existe mais necessidade de ficarmos aqui, sentado, com dificuldades, para superar os momentos difíceis da vida. Quantas pessoas sofrem pelo medo de envelhecer? Veja, que são coisas simples na vida, mas as pessoas têm medo de envelhecer e usam do exagero. E passam 4, 5 horas numa academia e toma tudo que é remédio que sai na internet e toma com medo das rugas. Nós temos sim que cuidar da aparência, cuidar do corpo, mas cuidado com o exagero, com este medo de olhar o espelho e descobrir uma ruga aqui, outra ali, que é o processo natural. Então, uma forma de envelhecer sem rugas é fazer o bem, é sorrir. Veja que são fórmulas simples. Faça o bem para você ver. Você provoca em você uma troca de fluido vital maravilhosa. É melhor do que os colágenos, né, que a gente toma. É uma dosagem extra de colágeno. Tomar colágeno pode ser bom, desde que prescrito, mas fazer o bem é uma dosagem cavalar. Então a gente
não quer, porque nós queremos é ficar esperando que o outro ore por nós, né? Que o outro faça por nós. E tem uma música de João Cabete que nos faz refletir sobre toda essa problemática da dor. E a música diz assim: vem, Senhor, vem reflorir os nossos caminhos. E eu pergunto para você, será que é justo pedir que o Senhor venha reflorir os meus caminhos? Caminhos esses que eu vivo pisando, eu vivo arrancando as flores, deixando que a erva cresça, com o nosso comodismo, com a nossa ansiedade, com a nossa revolta. Então as pessoas se aproximam, eu vou lá arrancando as flores da convivência. E aí eu quero que o Senhor venha reflorir o meu caminho. E a música ainda nos fala mais. Vem, Senhor, vem perfumar os nossos corações. Será que é justo pedir que Ele venha perfumar os nossos corações? O que é que nós andamos carregando em nossos corações? Quantos melindres? E a gente passa a acumular mágoas. Ah, porque hoje eu deixei o feijão queimar, levei uma bronca do meu marido. Nossa, mas eu fiquei com o coração magoado. E você sabe o que é mágoa? Mágoa, definição do dicionário: lesão, mancha, nódoa. Uma alma magoada, ela está rasgada, ela está costurada, ela está remendada, ela está machucada. E lá em José Bonifácio a gente ainda diz assim: eu morro, mas não perdoo fulano. E o problema é que não morre, nós sabemos, né? Então, vai até onde essa alma? E aí eu te pergunto, quando a gente tem um ferimento que a gente não cuida, o que acontece com ele? Não sara e fica o quê? Fica uma infecção constante. E quando aquela infecção é constante, que ela não sara, ela costuma drenar o quê? Pode falar alto. O quê? Como chama aquela secreção? Pus. Beleza. E eu te pergunto agora, o pus cheira bom ou cheira ruim? Péssimo. Agora, experimenta colocar umas gotas de perfume no pus. Será que dá certo? Não dá. Então não tem como o Senhor vir perfumar o meu coração se eu carrego mágoas dos outros. Carrego melindres por qualquer coisa, né? Existe até um chavão que diz, né? Fulano é casquinha de barata, né? Você não pode falar nada que se magoa. Então carrega aquela alma cheia de pus e quer que o Senhor, ou quer que o passe, faça aquela transformação e limpe a minha alma. Então esses milagres não vão ocorrer. Porque eu tenho que primeiro fazer uma faxina na alma. É igual em casa. Quando a casa está bagunçada, a gente faz uma faxina. Aí você coloca um pouquinho de essência, de um desinfetante. A casa fica cheirosa. Assim é o mesmo processo com a nossa alma. Então, se eu quero uma alma cheirosa, tranquila, se eu quero viver em paz, eu tenho que fazer a faxina. Desenvolver esse olhar misericordioso, perdoar, é a pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Mas a música de João Cabete ainda nos faz refletir mais. Vem, Senhor, venha exterminar a dor. E eu te pergunto, será que a dor pode ser exterminada da nossa vida nesse estágio que nós estamos? Eu tenho 2 filhos,
Um mais velho hoje, ele está com 36 anos. Aos 27 anos, ele chegou para mim um domingo à tarde e disse: mãe, eu estou com uma dor no meu braço. E oferecemos um analgésico. Na hora ele falou: não, mas ele ficou mal mesmo, achamos que era problema de comida. Na segunda-feira já estava bem, mas como toda mãe, a gente é o quê? Muito preocupada, não é? Então não é só lá em José Bonifácio, né? Aí resolvemos marcar uma consulta com um cardiologista aqui no Empório, em Rio Preto. Marcamos para quarta-feira. Terça-feira ele é advogado, ele foi subir as escadarias do fórum e disse que deu um pouco de falta de ar. Mas já estava melhor de novo. Na quarta-feira, 6 horas, 18 horas, estávamos no Incor. E ele já bem de novo. Não queria nem vir à consulta. Estava bem, já marcou o compromisso com os amigos para sair aqui em Rio Preto. E a médica examinou, porque ele era um rapaz saudável, 27 anos, não tinha níveis de colesterol alto, não tinha nada. Estava ótimo, tinha feito uma cirurgia 1 mês antes do joelho, estava muito bem. Não fuma, não bebia muito, normal de um jovem para a idade, de final de semana. E ela ficou, não achou nada. Procurou e falou: olha, eu vou lá e vou ver se eu consigo fazer uns exames agora, à noite. Foi, conseguiu e levou ele para os exames, a contragosto, porque ele já estava tarde, queria sair. E ele foi fazer a esteira e sofreu um infarto em cima da esteira. Saiu dali para uma UTI e, graças a Deus, sem graves consequências, não desencarnou. Teve que fazer todo o processo, colocar aquele estente. E eu sou obrigada a dizer: bendita dor. Bendita dor. Então a dor serve para nos assinalar que algo não vai bem em nossa vida. Então eu devo perguntar o que é que essa dor quer me dizer. O que é que eu tenho que aprender com ela? Então nós poderíamos usar a metáfora do nascimento. Porque a dor serve para mostrar para nós que existe uma fronteira, um limite. Porque nós humanos somos cheios de limite, não é verdade? Porque qualquer coisa que acontece na nossa vida, a gente fala assim: eu não aguento mais. Cheguei no meu limite. E muitos desanimam, interrompem a sua existência aqui, ou outras coisas mais. Porque chegou na fronteira. E eu pergunto: a fronteira, que é uma linha imaginária que divide 2 territórios, ela é ponto de chegada ou ponto de partida? Depende de que lado eu estou. Então, se existe uma fronteira, a dor sinalizou. Eu posso parar, cruzar os braços e desanimar para sempre. Ou eu posso ultrapassar aquela linha com cuidado, pensando e desenvolvendo a musculatura da alma. É igual quando a gente vai a primeiro dia na academia. O que acontece? Como é que nós saímos da academia? Tudo dolorido. E aí muitos falam: nunca mais me pegam numa outra dessa, né? E passa a ser sedentário novamente. Outros começam a persistir. Segundo dia vai um pouco mais devagar. Então ele vai alongando a sua musculatura. Então assim funciona com a nossa alma. E por isso a metáfora do nascimento. Porque quando fomos gerados pelos nossos pais, a nossa mãe, que por muito nos amar, nós, aquele embrião, éramos um corpo estranho no corpo daquela mulher. E vai chegando uma hora que aquele corpo chega também no seu limite. E então ele começa a contorcer-se, contrair-se, para colocar
aquele corpo estranho para fora, mesmo que ela nos ame muito. Então aquele corpo contraindo, vem a dor e nos expulsa para fora. Porque se não fosse a dor, onde é que nós estaríamos hoje, será? Eu, dentro do barrigo da minha mãe, que está aqui ainda comigo, 84 anos. Você imaginou um lugarzinho quentinho, comidinha na hora, sem inflação, sem corrupção, está tudo quietinho ali. Será que a gente teria saído, pessoal? Então a dor fez com que aquele corpo nos expulsasse para a vida, e por isso nós estamos aqui. Então nós vencemos aquele limite. Então é isso que ocorre conosco. A vida nos coloca muitas contrações, e depende de mim como é que eu vou vencê-las. Como é que eu vou vencer? Porque quando nós chegarmos no plano espiritual de volta, os nossos amigos, os nossos mentores, não vão nos perguntar assim: nossa, Ditinha, o que será que a vida fez com você? Não vão perguntar. Mas vão perguntar sim: Ditinha, o que é que você fez da vida, da oportunidade que nós te demos? Então ficarmos chorando, com o braço cruzado, esperando o milagre que não chegará, não vai nos levar a nada. E é por isso um exemplo de vida. Em 2008 ocorreu um terremoto numa cidade de Sichuan, na China. E nesse terremoto 85 mil pessoas desencarnaram. Em um lugar desse Sichuan tinha uma escola com crianças e sofreu o efeito do abalo e a escola desabou sobre as crianças. Mas nessa escola tinha um menino, Lin Hao, um garoto de 9 anos, que debaixo dos escombros começou a chamar os amiguinhos para cantar. Vamos cantar, dizia ele, porque alguém vai nos ouvir e vem nos tirar daqui. E os amiguinhos, com muito medo, começaram a cantar, acompanhando aquele menino de 9 anos. E cantaram, e cantaram. Ocorre que ele não cantou parado. Enquanto cantava, começou a remover os escombros. E tirava, e cantando, e as crianças cantando com ele. Até que os bombeiros ouviram, foram lá e ajudaram, e tirou esse menino, que vinha, também não vinha só, porque ele carregava alguns amigos com ele. E aí o bombeiro disse para aquela criança: corra, vai procurar o seu pai e sua mãe, que estão aflitos. E ele respondeu: não posso. Mas por que, menino? Porque lá embaixo tem mais amiguinhos meus e eu preciso ajudá-los, porque eu sei onde estão. E o bombeiro, indignado, uma criança de 9 anos, com tanta ética, com tanta disponibilidade, e ele perguntou: por que isto? E o menino falou assim: porque eu sou o monitor da turma, eu não posso decepcionar meus amigos. 9 anos de idade. Nós, Erasto, no capítulo 20 do Evangelho, parágrafo 4º, nos chama, nos faz esse alerta: avante, vocês espíritas, sois os eleitos, sois os monitores, adiante, vamos divulgar o Evangelho, ajudar aqueles que estão mais para trás. Vençam. Hoje nós não precisamos mais dos leões, mas o grande leão hoje é o nosso comodismo, que queremos ficar. Achamos que frequentar a casa espírita uma vez por semana, e não pode passar de 1 hora a palestra, porque senão a gente fica desesperado, né? E hoje me falaram que, em exceção, eu poderia usar 2 horas.
caráter de exceção. Então a gente fica desesperado, porque, meu Deus, é só 1 hora que eu posso dar a semana. Então nós ainda não entendemos da nossa necessidade de arrancar as ervas, de começar a desenvolver aquele amor que nos foi pedido, que amássemos o outro, porque o outro é a ponte entre eu e a felicidade. Então, neste mesmo episódio, durante as Olimpíadas, naquele mesmo ano, Lin Hao foi homenageado com a delegação da China, porque foi considerado um herói mirim. E na China, eles reverenciam os heróis. Então, meus amores, como é que nós estamos retirando os escombros da nossa vida? Lembram-se de Maria, que viu o seu filho do Calvário crucificado. Ela não se permitiu enterrar com ele. Ela levantou, seguiu a sua vida, trabalhando, divulgando, amparando. Então nós que conhecemos essa doutrina alegre, que anima, que nos dá motivos para sorrir, ela não pode nos encontrar mais tristes. Vamos sorrir. Que tal? Que tal, pessoal? Vamos sorrir. Sorrir para a vida. Está difícil? Sim, mas não vai durar para sempre. Somente enquanto for necessária essa dor, lembram-se do limite? Então, sofrer com Jesus ou sem Jesus é uma escolha minha. Cadê o som? Não tem som? Deixa eu ver aqui. Tá. No ano de 57, 27 de agosto de 57, Nero estava no seu fastio do Império Romano. E quando o dia começa mais cedo em Roma, quando o astro-rei começa a descortinar o seu leque de plumas douradas, por detrás das montanhas sagradas, eis que uma caravana vinda do porto de Ostia para em frente à Via Ápia, com suas estátuas imponentes, os seus santuários, e parte daquela legião romana tinha um homem a ferros, viril, forte, cabeça leonina, testa larga e 2 olhos de lince a contemplar aquela aurora majestosa de Roma. E ele, diante daquela emoção, ele começa a rir numa gargalhada cristalina que parecia uma sinfonia e dizia: meu Deus, quanto júbilo, quantos júbilos, meu Deus. Mas um soldado se aproxima e dá-lhe uma bofetada. E ainda lhe diz: você deve ser louco, Inácio, porque vais morrer dentro de algumas horas no circo mágico, sobre o aplauso da multidão desvairada. E apesar disso você sorri. O que se passa nessa tua cabeça cristã e depravada? Inácio de Antioquia era aquela criança que há mais de 40 anos, quando Jesus, passando por Cafarnaum com seus amigos para pregar o evangelho, vendo aquela criança órfã, colocou-a no colo e disse: deixe vir a mim os pequeninos, porque é deles o reino dos céus. E agora Inácio ali olha para aquela escolta mirrada dos soldados de Nero e ele diz com uma singular indiferença: eu rio de vós, mas rio também de felicidade, porque se para vós que sois prostitutos e venais, que sois como abutres que sobrevoam por
sobre as nações vencidas. Se para vós que tem o espírito mesquinho, a alma tacanha, a divindade dá uma Roma como esta, eu tenho que rir, porque o que não estará reservado para mim e para aqueles que o amam tanto? Se para vocês que não vale nada, ele dá tanto. Eu já antegozo o momento de chegar para o reino que me aguarda. E chega então a tarde, Inácio é colocado naquela prisão mamertina, aquela que ficou Pedro e Paulo, que ficava numa rocha encravada, que a única saída era para o quartel-general. De lá não existia fuga. E ao cair a noite, Inácio e uma legião de miseráveis são colocados na arena, após a luta dos gladiadores. E eles vão abrindo os portões. As feras estavam esfaimadas há mais de uma semana. Tiveram um pedaço de carne humana viva entre as narinas para dar mais fome, mais paladar. E as feras vão entrando e vão devorando todos. Homens, mulheres, crianças, que chora, que geme, que chora e vão sendo despedaçados. Mas lá está Inácio, aquele Inácio, que agora ajoelha-se para poder então receber a patada de uma fera fulminante, porque ele queria encontrar-se com Jesus. Jesus que ele amava. E então ele cerra os olhos, aguardando a fera. Mas ela não vem. Inácio se levanta e chora. E agora a multidão aplaude, porque queria que Nero libertasse a vida daquele homem que as feras haviam poupado. Mas Inácio chora. Não. Que vergonha, Jesus. Eu não mereci morrer por ti. Que vergonha, Jesus. Eu sei que a morte não existe. Eu te amo, Jesus. Deixa-me morrer por ti, Jesus. Não, não sobreviverei com essa vergonha. Quero morrer por amor a ti, Jesus. Deixa-me morrer por ti. E conta-nos, Joana de Ângeles, que sob a labareda daqueles corpos fumegantes, uma mão escreve invisível: Ave Cristo. Os que vão viver a vida eterna te saúdam e te homenageiam, enquanto um ser angélico se materializa na frente de Inácio e o repreende. Tu não foras poupado, Inácio. Não foras poupado. Jesus reservou para ti um sacrifício maior. Reservou-te o holocausto. Porque ter a sua vida ceifada por uma fera faminta, ou ter o corpo trespassado por uma lança, Inácio, é uma morte em glória para alguém como tu. Jesus exige de você o sacrifício maior. Ele quer que tu vivas. Viver morrendo a cada dia pelo abandono, pelas mágoas que nos são dirigidas e que não aceitamos. Morrer a cada dia quando vemos os nossos entes queridos que passam pela estrada da morte. E ser obrigada a viver, Inácio, isto vale mais do que 500 vidas e 500 mortes. Jesus quer que tu vivas morrendo a cada dia. E assim conta-nos a história que Inácio baixou a cabeça e saiu a pregar.
o Evangelho e se tornou em um dos grandes líderes da igreja cristã renovada. E é esta mensagem desta manhã linda, em que nós, se olharmos bem para o nosso íntimo, vamos enxergar a presença de Jesus, que quer de nós a nossa transformação, quer que vivamos de cabeça erguida com alegria, amando, servindo e confiando. Ave Cristo em nossa vida. Muito obrigada e bom dia a todos.